Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Bem-vindo a mais uma Maná Diária. Todos os dias, ao meio-dia, um homem, uma mulher de Deus falando no teu coração, falando no teu espírito, dando uma palavra, sempre com base na Bíblia, tá? Amém? Nunca vamos falar aqui o que a gente acha, o que a gente pensa, mas sim o que a Bíblia diz. Quais são os pensamentos, as vontades, os princípios de Deus. Amém? Peço que você compartilhe esse vídeo, mande no grupo, mande para conhecido, familiar, colega, não importa, mande para alguém, amém? Você que é da Igreja Cristo Resposta, eu sei que você já mandou para alguém, já compartilhou, já fez a sua parte, já fez o ID, que é muito importante. Você que está chegando aqui agora, você é novo no canal, todo dia ao meio-dia, uma palavra, uma mensagem de Deus ao teu espírito, e eu peço que faça parte do seu devocional. Você tem o seu devocional, você ora, você lê, eu quero que o desejo de Deus é que você coloque também os vídeos desse canal. Todos os dias, assista, faça parte do seu devocional, o Maná Diário. Se você quer saber como funcionam as outras programações da igreja, pode entrar aqui no início do canal. Você entra, literalmente, você clica aqui no canal, aqui embaixo, tem um vídeo já mostrando as outras reuniões, os horários das outras programações, e sim, todas são transmitidas. Se você tem algum pedido de oração, é só no número aqui embaixo, tem um número aqui na descrição. Você pode chamar esse número, fazer seu pedido de oração ou até mesmo participar da igreja online. Amém? Peço que nesse momento você foque aqui, preste atenção. Se você não consegue nesse momento focar, prestar atenção, assistir, não tem problema. Esse vídeo fica aqui gravado, você pode assistir depois, você pode ver mais tarde, ver de noite, contanto que você assista, tá bom? Então, se você pode agora, assista agora, preste atenção agora, foque agora, e no final ore conosco, amém? Hoje, antes de eu ler o versículo, eu quero começar falando sobre uma correção que eu fiz para os jovens. Eu tinha mandado um áudio para os jovens essa semana, e eu mandei um áudio falando assim que a palavra de Deus é a realidade, lógico, acabou, essa é a verdade. Só que eu falei que quando você ora, quando você confessa, acontece porque é a realidade da palavra de Deus. Está escrito ali. Aquilo é a verdade, aquilo é a realidade. Então, se está escrito, acontece. Ponto. Só que não é bem assim. Não é porque está escrito que acontece. É porque você crê no que está escrito. É porque você crê na verdade. É porque você crê na realidade do que está escrito. Então, não basta simplesmente estar escrito. Você tem que buscar viver, crer, entender o que está escrito. Viver o que está escrito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque muitas das vezes pode ser difícil para você crer no que está escrito, pode ser difícil para você viver o que está escrito, pode ser difícil para todo mundo. Todos nós temos que buscar viver a realidade da palavra, buscar viver a Bíblia, a realidade da palavra. Todo mundo tem que buscar viver isso. Só que se está difícil, o que a gente faz? O que acontece? O que eu faço, Lucas? Se está difícil para eu viver a realidade da palavra. Aí eu não vou ler esse texto, eu vou ler um outro texto, mas em Marcos 9 fala sobre isso. Que fala sobre um pai que chegou com um filho, e ele chegou para Jesus e falou, ajude-me a vencer a minha incredulidade. E isso é o que nós devemos fazer. Todos nós, se a gente está passando por dificuldade para crer na palavra, dificuldade para viver a realidade da palavra, a gente tem que chegar em Cristo e falar, Deus, Jesus,
A minha intenção, a minha vontade é crer na tua palavra. A minha vontade de viver a tua palavra. Esse é o desejo do meu coração. Mas, por favor, ajude-me a vencer a minha incredulidade. E Cristo vai te ajudar. Cristo ajuda qualquer um que chega nele e fala: Deus, eu quero viver a tua palavra, me ajuda. Ele vai te ajudar. Deus não é um Deus que vai negar ajuda, vai negar graça. Ele não vai negar isso para você. Ele vai te capacitar a crer, a viver a realidade da palavra dele. E é isso que a gente vai falar hoje. Rapidamente, eu quero ler um versículo que fica em Marcos 11, do 22 ao 24, que diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus, e eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. Presta atenção. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. E não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedida. Pronto. Marcos 11, do 22 ao 24, se você quiser ler depois. Mas olha que interessante. Jesus fala: é preciso crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Poxa, eu não quero que você fique com medo, né? Você fala: poxa, Jesus falou que se eu estou orando então para vencer um pecado, se eu estou orando então para uma provisão financeira, se eu estou orando então, se eu estou orando para qualquer coisa, eu tenho que crer, aquela certeza real que aquilo já aconteceu em minha vida e eu não posso ter nenhuma brecha de dúvida em meu coração, não posso ter nenhuma brecha de dúvida. Sim, é o que diz a palavra. Mas não vai ser eu e nem você que vai conseguir isso. Ninguém consegue isso, a não ser Cristo gerando em você, te dando a graça capacitadora para alcançar isso. Deu para entender? Você não vai conseguir com a sua força, eu não consigo com a minha força, ninguém consegue com a força própria. Agora nós temos Cristo, a graça de Cristo. Nós podemos nos achegar a Cristo em oração e falar: Deus, o meu desejo, a minha intenção é crer. Eu não quero ter nenhum tipo de dúvida em meu coração. E você ora a Deus: Deus, me ajuda em relação a isso. Você fala: obrigado, Deus, porque o Senhor me ajudou a crer que eu já recebi de Ti tudo aquilo que eu pedi em oração, que eu não tenho nenhuma dúvida, seja você orando por um pecado, seja você orando por uma provisão, seja você orando por qualquer coisa. Você chega a Deus e fala: Deus, eu repreendo toda dúvida do meu coração em relação a todos os meus pedidos feitos em oração no nome de Jesus, porque eu desejo crer 100%. Então você tem que lutar contra a dúvida, repreender a dúvida, falar: Deus, ajude-me a vencer a incredulidade, porque a minha intenção é crer. Você tem que se chegar a Deus nessa situação. Porque se você e eu, todo mundo, se nós desejamos viver a realidade da palavra, nós temos que lutar, batalhar para isso. E se um dia você acorda com dúvida, ou você tem qualquer tipo, né, de brecha, de, sabe, não tá com aquela certeza da realidade da palavra de Deus, você tem que se chegar nele, você tem que orar para ele, orar esse versículo que a gente leu. Esse versículo fala: creia em Deus. Olha que tremendo, olha que forte, Marcos 11, 22. Tenham fé em Deus. Nós devemos buscar isso no nosso dia a dia, buscar viver isso. E só Ele pode fazer isso em nós. Só Ele pode gerar isso em nós. Então, depois eu quero que você leia uma missão para você. Leia Marcos 9. Medite em Marcos 9. O pai que leva o filho para Jesus e fala: Jesus, eu creio, ajude-me a vencer minha incredulidade. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. E Jesus fala: você pode, tudo é possível para aquele que crê. Medite nesse versículo depois e ore Marcos 22 a 24. Eu peço que você ore ele. Nós vamos orar nesse momento. Por que orar ele? Porque ele fala o seguinte, que você não pode ter nenhum tipo de dúvida no seu coração. Então você apresenta isso a Deus e fala: Deus, a tua palavra diz isso, me ajude a viver essa realidade. Me ajude a não ter nenhuma dúvida em meu coração em relação à tua palavra. Me ajude a não ter nenhuma dúvida em meu coração em relação à verdade da tua palavra. Ele vai te ajudar. Lute contra a dúvida, repreenda a dúvida. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar graça capacitadora para viver a palavra dele, para viver a realidade da Bíblia. No nome de Jesus, Ele vai fazer isso. Ele faz.
Ele faz isso. É só você pedir em oração. Vamos orar agora. Eu peço que vocês fechem seus olhos nesse momento. Deus, entramos em Tua presença agora em oração. Pedimos perdão por todas as falhas, todos os pecados que cometemos no dia de hoje. E agradecemos a Tua presença. Agradecemos a Tua graça. Nesse momento, Pai, nós entendemos que uma vez aconteceu de um homem desejar crer verdadeiramente. Ele chegou no Senhor, você chegou a Ti e falou: Jesus, eu creio, eu desejo crer, é a intenção do meu coração. Só que ajude-me a vencer minha incredulidade. E o Senhor o capacitou. Assim como o Senhor capacita todos nós, qualquer um que se chegar ao Senhor e falar: Deus, falar: Cristo, me ajude a viver a Tua palavra, me ajude a viver a realidade da Bíblia. O Senhor não vai negar, porque o desejo do Senhor é que nós vivamos a Tua palavra. Então, nesse momento, nós pedimos a Tua capacidade, a Tua graça, para que nós possamos viver a Tua palavra. Nesse momento, nós repreendemos todo tipo de dúvida do nosso coração. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda dúvida do nosso coração em relação a todos os nossos pedidos feitos em oração ao Senhor. Tudo que a gente pediu ao Senhor, Pai. Aqui o exemplo que o Senhor deu é: se você falar a um monte, levante-se e atire-se no mar, e não tem nenhuma dúvida em seu coração. Ou seja, se eu faço uma oração e não tenho nenhuma dúvida, aquilo acontece. Então, todas as orações que nós fizemos, estamos fazendo nesse momento até mesmo, toda oração, Pai, em relação a vencer o pecado, em relação a algum tipo de provisão, toda oração, Pai, que nós entregamos, que nós fizemos ao Senhor, nós repreendemos toda dúvida em relação a todas essas orações que fizemos. Não há dúvida, Pai. Nós cremos que o Senhor já fez, que o Senhor já operou no nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajudou a crer que já recebemos de Ti tudo aquilo que pedimos em oração, porque a Tua palavra diz isso. Se você crê que já aconteceu aquilo, sucederá, aquilo acontecerá, mas você tem que crer que já aconteceu isso que pedimos ao Senhor. Nos ajude, Pai, a crer que já recebemos de Ti tudo aquilo que pedimos em oração. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre um problema, a vitória para cumprir os Teus mandamentos, a vitória para receber as Tuas promessas, a vitória para viver toda a realidade da Tua palavra, a vitória para viver toda a Tua palavra. Só o Senhor pode nos dar isso. Muito obrigado, porque o Senhor já nos capacitou a viver a realidade da Tua palavra em todos os sentidos e em todas as áreas. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça capacitadora. Muito obrigado, Pai, por nos ajudar mais uma vez. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te adoramos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. E fiquem com Deus. Amanhã, mais uma Maná, meio-dia. Não percam, não se esqueçam. E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.